Camaradas, existe relação entre o Nicolas Ferreira e o crime organizado em Minas Gerais? Mais do que isso, por que ele tem um nariz nervoso? Bom, ontem o Nicolas Ferreira resolveu gravar um vídeo cheio de fake news sobre o INSS, jogando a culpa de uma série de responsabilidades do Bolsonaro para cima do Lula. Já que ele chamou a atenção para ele, eu resolvi vir contar aqui para vocês algumas verdades que ele não quer que vocês saibam. Bom, vamos lá. Vocês sabiam, por exemplo, que o Nicolas Ferreira já fez acordo com o tráfico em Minas Gerais para que ele pudesse atuar dentro das áreas dominadas pelo tráfico? Mas, peraí, o Nicolas ele não fez nada de errado. Segundo ele fez esse acordo para poder levar valores cristãos e conservadorismo para dentro dessas áreas, em que ele chega lá e pode ter todo o domínio que ele quiser. Mas, olha, só para levar conservadorismo, tá? Então, tinha momentos que a gente tinha que pedir permissão pro dono lá, o cara armado, né, eles colocavam uns tocos de madeira. Esse mesmo Nicolas Ferreira, que não tem nenhum envolvimento com o tráfico, ele só leva amor cristão para as áreas dominadas pelo tráfico. Sem querer, em um podcast, ele confessou que ele resolveu sair com os parças, armados, bandidos, criminosos, armados. O Nicolas Ferreira, antes da fama, saía com parças, bandidos, armados para noitada. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido, ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, uai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dentro do meu olho e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, eu vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com o meu ferro aqui, os caras estavam armados, fica com o meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um uninho, sabe, um uno milho, aquele bem azulzinho, entramos todo mundo no milho. Pelo histórico que ele tem, nós podemos perceber que ele é um cara muito conservador. E é por isso que ele se envolve em encrencas com o público LGBT+. Ele foi condenado a pagar 200 mil por pregar ódio a essas pessoas. Mais do que isso, ele é réu por transfobia. E, óbvio, eu não posso ficar aqui também criticando o Nicolas, porque a gente tem que entender que ele é um menino conservador. Se eu tô afim de sair e dar pra 10 caras, eu faço isso. Esse país precisa de homens com testosterona. Ah, e não poderia faltar. Como um bom menino conservador, ele também é um cara com o nariz bem nervoso. Mas a gente sabe que isso aí é um tipo de rinite alérgica, que costuma atingir muitos conservadores. Mas... olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje é o dia típico para voltar àquela frase da CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Eu não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Mas hoje eu estou usando. Vai vendo, Brasil. Eu tinha feito uma série de outras anotações e eu não vou usar. Eu vou apenas... Como um bom menino conservador, ele resolveu contar umas mentirinhas sobre o Pix. Mas coisinha pequena, assim. Nada que Deus fique chateado, porque a gente sabe que um bom cristão, ele pode contar umas mentirinhas de vez em quando, mas só de vez em quando, que aí Deus não castiga. É necessário, é necessário. Aí a gente descobre, por exemplo, quem foi financiado pela turma do Tigrinho. Vai que o governo descobre os Pix que estão sendo feitos pelo Tigrinho. E como um bom menino cristão, o Nicolas, que já tinha mentido no vídeo do Pix, precisou fazer um outro vídeo sobre o INSS, agora contando uma série de mentiras. Mas aí eu pergunto para vocês, quem que o Nicolas Ferreira está querendo defender e o que ele está querendo esconder? Pois bem, segundo a investigação da Polícia Federal, o escândalo do INSS começou em 2019. E 2019, por acaso, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ficou lá 2019, 2020, 2021 e 2022. Durante esse período, o ministro do Trabalho e da Previdência do Bolsonaro não investigou o escândalo do INSS. Inclusive, o ministro da Justiça e da Segurança Pública também não investigou, né? Chegou a ser o Sérgio Moro durante o período. Mas o mais importante nessa história, o ministro do Bolsonaro, que deveria ter investigado, ele recebeu 60 mil reais de um dos envolvidos no escândalo, que segundo a Polícia Federal é um dos operadores do escândalo. E aí eu pergunto, por que um operador do escândalo, que deveria ser investigado pelo ministro do Bolsonaro, não foi investigado pelo ministro do Bolsonaro,
e ainda pagou 60 mil para ele. E um detalhe, existe um tal do careca do INSS. E adivinhe para quem esse careca do INSS, que é um dos operadores do esquema, segundo a Polícia Federal, doou dinheiro. Adivinhe, só tentem imaginar. Sim, ele doou o dinheiro para o Bolsonaro. Tá, mas que papo é esse de 90 bilhões que os bolsonaristas inventaram agora, que o Nicolas Ferreira falou no vídeo? Vamos lá, essa gente, eles precisam mentir o tempo inteiro. Eles vivem de mentiras, eles só conseguem sobreviver na base da mentira. Então a Daniela Lima, a jornalista da Globo, ela fez uma reportagem que ela falava que um determinado tipo de empréstimos consignados movimentou 90 bilhões no ano de 2023. Veja, não era uma matéria sobre corrupção de 90 bilhões. Era uma matéria sobre empréstimos consignados no valor de 90 bilhões. E algumas pessoas dentro desse universo de 90 bilhões reclamaram que o banco colocou o empréstimo na conta delas sem que elas solicitassem. Então o escândalo é referente a isso. É referente aos bancos colocando na conta das pessoas empréstimos que elas não solicitaram. E essa modalidade de empréstimo tem a ver com o INSS, porque é um empréstimo para pessoas que recebem o Bolsa Família. Inclusive, essa modalidade de empréstimo foi criada no governo Bolsonaro, em 2022. Perto das eleições, ele queria fazer um agrado para a população, criou essa modalidade e, hoje, algumas pessoas estão reclamando que não pediram o empréstimo e que os bancos colocaram diretamente na conta delas. O que isso tem a ver com o Lula? Nada. Só que algumas pessoas desonestas, e é engraçado porque essa gente depois se diz cristã. Eles depois vêm dizer que eles estão ali defendendo família, valores, princípios cristãos. Na hora de falar mentira, de ficar fazendo videozinho falso, eles deveriam se preocupar com isso. O que a Bíblia fala sobre a mentira? Eles estão fazendo uma mentira, falando uma mentira factual. 90 bilhões não se refere a escândalo de corrupção. 90 bilhões é o valor total movimentado por um determinado tipo de consignado. E algumas pessoas reclamaram com o banco. O Lula não tem absolutamente nada a ver com isso. Não existe nenhum tipo de investigação ou nenhum tipo de suspeita relacionada ao Lula ou ao governo. Então os bolsonaristas, eles misturam os assuntos. Por que eles precisam misturar os assuntos? Porque eles querem tirar a atenção do escândalo do INSS. Eles misturam tudo, porque se nós formos falar do escândalo do INSS, eles vão ter que explicar por que o ministro Bolsonaro recebeu 60 mil de um dos operadores do escândalo. E ele não investigou um dos operadores que ele deveria, como ministro, ter investigado. É isso que eles não querem que a gente saiba. E vocês sabem o que nós precisamos fazer para a gente não cair nessa rede de mentira deles? Vamos ajudar uns aos outros. Eles têm do lado de lá a grande mídia. Eles têm as big techs. Eles têm vários influenciadores. Então, vamos fortalecer o nosso pessoal. Já pega esse vídeo aqui, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos para cima desses caras. 2026 é logo ali.